Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um tema super interessante que é a família empresária. Esse tema é super interessante por quê? Porque não sei se vocês sabem, mas as famílias dominam o PIB nacional. Então, se você somar todas as empresas familiares, elas dominam hoje o PIB do Brasil e também dominam a geração de empregos. E muito se discute com relação ao profissionalismo dessas empresas, com relação à continuidade delas. Muita gente fala que a empresa familiar não dura, e a gente tem ótimos exemplos de que realmente empresas familiares estão aí há anos e muito saudáveis. E nós vamos conversar com o José D'Amigo Neto. Ele é especialista em empresas familiares, inclusive ele já foi CEO de várias empresas, fez um trabalho maravilhoso, realmente revolucionou as empresas que estão excelentes no mercado aí e fazendo a diferença. Eu vou ler o currículo do D'Amigo para vocês. Ele é especialista em sucessão, ele é conselheiro e consultor especializado em famílias empresárias. Ele tem 25 anos dedicados a posições C-level em empresas nacionais, multinacionais, nos segmentos de bens de consumo e tecnologia. Ele também apoia fundadores e sucessores em processos de transformação, governança de transformação, governança ágil, jornadas junto a investidores. Ele também é mentor de startups, investidor anjo, voluntário na educação empreendedora de jovens em vulnerabilidade social. Oi, José D'Amigo, Oi, prazer. Luciana, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo e bem aí? você? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Hoje a gente vai, Prazer. hoje a gente vai conversar sobre um tema que você é fera, né? E muitas pessoas me pediram esse tema. Então, eu acho que é fundamental a gente falar um pouquinho desse tema. Até estava adiantando aqui, comentei, que inclusive está no nosso título, né? Que as famílias brasileiras, elas dominam o PIB brasileiro e a geração de empregos. Então, realmente, elas têm uma grande responsabilidade. Sabe, Luciana, assim, eu acho que é mais. Eu não me considero um fera, até porque tem grandes profissionais lidando com isso, né? Mas eu sou apaixonado por esse tema. Eu carrego nas costas muitas cicatrizes de quem lida com a família empresária no dia a dia, né? Tocando a empresa, fazendo a coisa acontecer. Hoje atuo mais em conselho, mais na consultoria, né? Mais apoiando os fundadores. Mas, assim, é um tema de muita paixão e é um tema relativamente pouco explorado, né, pelos profissionais de consultoria, né? Devido a esse protagonismo que você acabou de dizer, você imagina que mais de 2/3 do PIB e quase 90% dos empregos gerados são de empresas familiares. Então, assim, é um tema que apaixona, é um tema que ocupa, né, muito a mente da gente e tem muita coisa para discutir. Certamente, assim, eu fiz um recorte de algumas coisas que eu acho importante a gente bater papo, mas do jeito que a gente tiver que discutir, a gente debate, porque é um tema de É, trabalho. é verdade. E aí a gente fez um recorte aqui, a gente começou falando de planejamento para essa questão da família empresária. O que que você sugere, Dami, com relação a essa questão do planejamento familiar? Luciana, eu acho que assim, olha, nesse momento que a gente está agora, é um momento importante do mundo, né, da humanidade no mundo. Nunca se falou tanto em planejar, em olhar as empresas sob uma ótica diferente, mas com uma perspectiva meio difusa, né? Ou seja, ninguém sabe até onde vai essa crise, até onde vai o impacto dela e até onde eu vou precisar esticar a minha linha do tempo no planejamento para saber lidar com esses impactos e me adaptar a eles, né? Então, eu acho que a disciplina do planejamento, que já era algo muito importante dentro das empresas, ou seja, essencial dentro das empresas, no momento como esse que a gente está vivendo, é até mais importante. Ou seja, é um momento onde se organizar para olhar o curto prazo
imaginando como que a gente vai se adaptar a esse momento que a gente tem aqui. E redefinir as particularidades do nosso plano, que antes da pandemia era para um novo plano, que pós-pandemia precisa ser outro, é algo extremamente importante. Então, o planejamento é algo que está no centro das atenções das empresas e eu acho que o contexto está exigindo isso. E o planejamento, nesse caso, ele tem tudo a ver com a inovação também, né, Domingo? Tem. Na verdade, assim, a gente estabelece um pacto de planejamento muito focado em performance, né? Ou seja, a empresa, se ela foi afetada de uma maneira direta e profunda pela crise, ela vai ter obrigatoriamente que inovar de algumas maneiras, né? Sim. A primeira maneira, infelizmente, é fazer muito mais com muito menos. Está todo mundo machucado nessa crise, ou seja, as empresas estão muito machucadas. São raros os setores, raros os segmentos e raríssimas as empresas que não estão sofrendo com essa crise. Então, a primeira inovação é isso. Como que eu faço muito mais com muito menos? Né? Tirar Então, leite de pedra. Isso. Tirar o leite de pedra. E a outra questão da inovação é como eu pego tudo aquilo que eu sempre fiz e o modo como eu sempre fiz e faço de uma maneira diferente, de repente me concentrando no mais importante. Então, eu imagino assim, empresas que tenham um portfólio muito grande de produtos e que não pode se concentrar nesse portfólio muito grande de produtos, porque se concentrar num portfólio amplo significa ter capital de giro, ter estoque. Então, assim, que escolhas eu preciso fazer para me adaptar nesse momento com esse portfólio de produtos que eu tenho? Então, isso também é uma maneira de inovar. É uma forma de você lidar com o planejamento. Mas também tem aquela inovação que você tá lidando, que é fazer o novo de verdade, né? De verdade, que é assim, ó, eu preciso botar um novo canal dentro da minha empresa. Ou seja, eu não tenho canal digital, por exemplo, que está se falando muito hoje, né? Transformar digitalmente vira um tema recorrente dentro das empresas, né? Mas é que assim, essa jornada digital é um tipo de inovação com muita peculiaridade. Não basta você falar assim, vou botar minha marca, meu produto num marketplace e eu sou digital. Né? Não é assim. Né? E talvez uma outra maneira importante de você considerar a inovação, que é esse aspecto que você colocou, é você entender como oferecer algo novo para as pessoas que você até hoje não oferecia, talvez ampliando a tua oferta de produto ou de serviço, ou até mesmo pivotando a sua estratégia. Né? Ou seja, pivotando. Porque eu estou menor, estou machucado, minha estrutura está menor. Como que eu faço para pivotar, para mudar, né, a minha estratégia empresarial? Então, inovar é também um momento importante agora. E a inovação, a mudança da estratégia empresarial, ao meu ver, ela é mais difícil numa família empresária. Sabe, assim, Lu, eu acho que se a gente levar em conta o histórico da família empresária, a família empresária ela é muito resiliente, ela é muito preparada, assim, ela é danada, porque se você for ver assim, o John Davis, que é um dos grandes especialistas na área de família, ele fala assim, slower but better, né? Ou seja, ela é um pouco menos rápida, ou mais lenta, mas ela é melhor do que as outras empresas. Então, assim, a empresa familiar está pronta, assim, para inovar. A questão é como que a empresa familiar sai da cápsula familiar, ela estoura essa bolha familiar e vai para o mercado substituir a presunção, aquilo que eu acho que o mercado precisa, por aquilo que eu vou descobrir que o mercado de fato precisa, né? Ou seja, eu acho que essa é a maior dificuldade da empresa familiar, porque principalmente a família que está na segunda geração, porque o empresário, quando aquele da primeira geração, né? Ele é o lavrador da marca, né? Aquele cara que pegou o terreno árido, afofou a terra, preparou tudo isso, foi lá e fez a coisa acontecer, né? A segunda geração, quando pega isso tudo meio pronto já, acha que é pegar o manche na mão, é pegar o leme na mão e tocar que a coisa vai acontecer. E não é assim. Você tem que sair da cadeira, ir para o mercado,
vai lá olhar o que está acontecendo, respeita o que o consumidor fala, respeita o que o teu cliente fala, respeita as críticas do teu cliente e redesenha o teu produto, ou seja, vai lá e faz. Então, acho que essa é a maior dificuldade, não é inovar, é ter a disposição de escutar o mercado e fazer o que o mercado quer e não aquilo que você quer, né? Isso é o mais difícil. E também acho que respeitar também a experiência da pessoa que fundou a empresa, porque, querendo ou não, a experiência sempre vai ser super válida e super importante. Em alguns modelos de negócio, isso é essencial, porque muito do produto e da marca, né? Porque sobre um produto ou um serviço, existe uma marca, existe uma reputação, né? Construída ao longo do tempo. Essa reputação construída ao longo do tempo foi o fruto de um caráter visionário do fundador, mas também de uma cultura, de um jeito de fazer as coisas, né? E aí, quando você sucede esse processo, você tem que respeitar profundamente esse guarda-chuva, essa proteção conceitual e reputacional, né? De cultura, para fazer as coisas dali para frente, porque senão é muito comum você ver invencionice, né? Criativice, gente que senta para criar coisas que saem da cabeça, mas fogem do histórico, da cultura, de tudo de melhor que a empresa sempre fez, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante também de considerar. Ai, que ótimo. Fala um pouquinho também da questão da recuperação, da cultura, do time. Você quer falar alguma coisa sobre esses assuntos, amigo? Veja, assim, dentro do planejamento, a gente já está acostumado a fazer recortes de tempo, né? Você avalia o que você tem que fazer. As empresas de tecnologia falam muito nas sprints, né? Aquelas linhas do tempo mais rápidas, com entregas definidas, né? Então, se a gente definir uma sprint hoje da empresa, que é assim, como é que eu faço para sobreviver até o final do ano? Lidando com o meu caixa restrito, com uma série de dificuldades e indefinições que eu tenho no mercado, qual é o meu plano nesse momento? Então, esse é um plano de recuperação. Ou seja, como é que eu faço para utilizar recursos limitados, num ambiente de incertezas, com uma série de pessoas, nós consumidores, tomando decisões de uma maneira muito mais racional, de uma maneira cautelosa, né? Então, como é que eu planejo a minha empresa nesse momento? Então, esse é um planejamento de recuperação. E quando você fala de time, por exemplo, esse é um outro ponto essencial, né? Nenhum bom plano resiste a um time médio. Sim. Né? Nenhum bom plano resiste. Ou seja, um bom plano só persiste com um bom time. Um excelente plano só persiste com um excelente time. Então, você tem que estar muito ciente de que sozinho não faz nada, que você tem que fazer isso num time, num conjunto de pessoas que faça com você, mas tem que ter certeza que você tem pessoas muito boas do teu lado. Então, cresceu muito nesse momento pós-pandemia ou no momento da pandemia a visualização assim de com quem eu posso contar. Sim. Quem é o meu time próximo, aquelas pessoas ao alcance das minhas mãos, com quem eu posso contar de fato. Então, o time faz toda a diferença nesse momento. E outra questão do time também é aquele time de base, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com empresa no setor industrial e existem os nossos valentes guerreiros do chão de fábrica. Sim. Né? Essa turma faz acontecer de manhã, de tarde, de noite, com hora extra, sabe? Faz acontecer. Então, essa turma, esse time, tem que receber um tom de voz, uma voz de comando, uma linha de comunicação nesse momento da recuperação, que, antes de tudo, tem que definir confiança. Definir assim, eu conto com vocês, a gente vai superar isso tudo, mas a gente vai ter que fazer algumas coisas um pouco mais doloridas, algumas coisas um pouco mais estafantes e tudo mais para a gente superar isso tudo. Então, esse é um outro ponto do time também, que é assim, essa base. São esses guerreiros que fazem a coisa acontecer, né? E os bons líderes também.
E a comunicação, então, desse plano de recuperação, inclusive da base da empresa, da base da pirâmide da empresa, é super importante, porque as pessoas precisam comprar esse plano e se engajar nesse plano. Eu acho que eu percebo que tem algumas empresas que elas não comunicam, e aí os empregados eles ficam meio sem saber o que está acontecendo e não conseguem nem se engajar naquilo que se pretende, talvez, né? Então, Luciana, você veja, assim, você é muito experiente nisso, né? Você lida com gente, com recursos humanos, você tem uma especialidade profunda nessa área, então você sabe o quanto as empresas falham, a história das empresas falha por conta de uma má comunicação. Né? Principalmente a comunicação do feedback, né? Ou seja, aquela comunicação de que eu faço um primeiro alinhamento de como a gente tem que seguir, daquilo que a gente tem que fazer, mas aí eu largo e as coisas seguem. Ou seja, eu não vou lá para o time de novo e falar, gente, não está legal, vamos mudar um pouquinho para cá, vamos fazer para lá, Luciana, não está bom isso, vamos melhorar um pouquinho, precisa ajustar Sim, isso. Então todo mundo gosta disso. Todo sim, mundo gosta de receber um retorno, um feedback, né? Então, sim. essa falha de comunicação, essa quebra no processo de comunicação, ela é realmente sabotadora, né? Porque boas empresas também acabam perdendo grandes oportunidades por um processo truncado de comunicação, né? Os líderes sentam nos seus tronos, sentam nos seus ambientes suntuosos e luxuosos, né? E se descolam dos times. Então, essa comunicação é fundamental. Ótimo. E aí vem toda uma questão também de processo de governança corporativa. E a gente até estava comentando que muitas pessoas têm medo dessa palavra, nem o que é governança corporativa, e se a governança não tem toda essa situação que você acabou de falar, se a governança não é justamente aquele time de governança que fica longe da empresa, só decidindo nas suas mesas luxuosas, que a gente sabe que existe isso também de governança. Mas eu sei que você tem um trabalho diferente com relação a isso, né? Que você chama de governança viva. Conta um pouquinho para a gente o que é essa governança viva, amigo. Sabe, Luciano, assim, antes talvez seja interessante eu te falar assim, que eu me especializei e o que eu atendo de verdade, assim, de fato, a minha obsessão é pelo middle market, né? São as empresas que estão numa faixa de faturamento aí entre 20 milhões de reais por ano, mais ou menos, até uns 250, 300 milhões de reais ano. Essas empresas que têm um controle na família e a gestão na família, essas empresas cresceram, né? Ou seja, elas edificaram o seu patrimônio num modelo de gestão muito concentrado no owner, né? No fundador, no Sim, proprietário, né? No dono com certeza. da propriedade, né? Aí, quando você precisa construir a governança, e o momento agora é um momento de construir governança, Sim. você precisa compreender que essa governança precisa ser viva, ou seja, é uma governança que não pode ser instituída como um modelo, uma clausura, né? Um quarto burocrático, um ambiente pasteurizado, cheio de regras, cheio de padrões, cheio de advoguês, de juridiquês, né? Dentro Uhum. desse negócio, para cumprir uma cartilha estabelecida de governança. Não, você tem que cumprir sim essa cartilha. Isso é importante, é Claro. fundamental. Mas a governança tem que ser viva, porque os conselheiros, aqueles que praticam a governança, têm que sentir dor, sabe? Eles precisam sentir dor, eles precisam perceber o desconforto que a organização tem. E no momento em que ela tem esse desconforto. Então, eles precisam sentir essa dor. Eles não podem simplesmente, num momento confortável, ler relatórios, discutir o futuro. Não, eles têm que sentir o pulso, têm que sentir o que a empresa está sentindo. Tem que E fazer outro aspecto parte. da governança fazer isso, fazer parte desse contexto, desse momento. E Sim. a outra coisa, que eu sei que é uma coisa que você defende muito, né? Nós Uhum. somos muito atentos para isso, que é a governança andando, é a Sim. governança caminhando, é aquela governança que se levanta, vai para o mercado, vai para a empresa, vai falar com as pessoas, vai falar com os líderes, vai compreender o contexto. É aquela governança on the go, né? Ou seja, aquela governança que se faz fazendo, né? Ou seja, Sim. andando com a empresa. Né? Então, isso é muito importante. Então, a construção da governança,
que era o que você me perguntou lá atrás, ela é um ajuste, antes de mais nada, de distribuição do processo, do poder e do processo decisório, né? Das instâncias de poder e do processo decisório. Porque na família empresária é natural que o fundador tenha se habituado a chamar para ele a responsabilidade e também as decisões. Sim. Né? É natural isso, é comum, isso é bastante comum. Só que quando você vai construir a governança, uma das principais decisões é você construir uma instância de decisão descolada um pouco da propriedade, do dono, do fundador. A gente ajusta um processo executivo, né, um conselho executivo, às vezes descolado de um conselho de acionistas, de família, numa outra instância. Mas o mais importante é que nesse setup, nessa mudança, quando eu vou sair de uma empresa sem a governança para uma empresa com a minha primeira governança, né, ou seja, o meu primeiro passo da governança, é eu me sentir bem, de coração leve, de mente tranquila, de que esse processo de instâncias de decisão e a construção do processo decisório, onde eu não perco o controle, mas eu divido um pouco desse controle, onde isso é bem construído. Né? E o outro ponto importante na governança é quando você institui um nível de profissionalização baseado em dados, né? Orientado a dados, a informações. Hoje a gente as empresas são muito imersas numa quantidade bastante grande de informações. Né? Informações que vêm do mercado, informações que vêm da própria empresa, informações que vêm dos nossos processos, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem que espremer os dados contra a parede até eles confessarem, né? Então, verdade. A gente tem que saber lidar muito com as informações. Então, a orientação a dados, a partir de um time profissionalizado, pressupõe que as empresas coloquem indicadores sobre aqueles pontos de performance que eu quero atingir, indicadores sobre aqueles pontos de desempenho que eu quero atingir. Né? Isso é muito importante. E sabe por que é importante, Luciana? Assim, dentre outras coisas, e isso muitas vezes alguns fundadores não pensam, né? Uma boa governança faz o custo do dinheiro ser mais barato para a empresa. Sim. Ou seja, uma governança bem instituída faz com que os analistas externos percebam que todo aporte de recurso colocado dentro de uma organização, ele é bem gerido, bem destinado e ele retorna para a organização. Ele não se dilui numa má gestão, não se dilui num mau processo de gestão. Né? Então, o custo do capital fica mais barato para uma empresa com governança, para uma empresa bem tocada, né? De uma forma mais profissionalizada. Né? Então, sem querer falar muito do aspecto técnico, porque assim, governança tem muita, né? É muito faseado o processo de governança, mas o importante foi o que você colocou. A governança é viva, é algo importante. 2, é importante que quem quer um modelo de governança esteja disposto a estabelecer essas instâncias de poder e de processo decisório. 3, que essas questões têm que estar muito ligadas a dados, a indicadores, a coisas que a gente quer atingir, por isso tem a ver com planejamento. E 4, a gente tem que estabelecer uma governança disposta a prestar contas. Certo. Né? Disposta a prestar contas. Esse é um dos pressupostos da governança, né? Fundamental até para dar segurança para o dono da empresa que está abrindo essa governança. Né? E a questão exatamente. Né? E a questão do profissionalismo, né? Poderia falar um pouquinho sobre essa questão do profissionalismo, da sucessão nesse momento que você comentou comigo? É que assim, a profissionalização não significa colocar um profissional de fora dentro da empresa e tirar alguém da família de dentro da empresa. Né? É tratar o ativo empresarial como um negócio que tem que ser conduzido de uma maneira profissional. Né? Ou seja, nós já não estamos mais na era, ou a empresa, nesse momento da sucessão, não pode mais lidar com intuição. Né? Precisa de uma visão técnica, profissional alocada ali dentro. Então, independente se essa profissionalização, se essa densidade profissional, se ela vem de dentro da família ou de fora da família, o importante é que
a empresa seja organizada de uma maneira leve, acima de tudo leve. Profissionalizar também não significa botar um monte de cacique para tocar a Sim, empresa, para fazer as coisas acontecerem. Então, a empresa tem que ser organizada de uma maneira leve. Então, são as pessoas certas no lugar certo, mas pessoas tecnicamente preparadas. E para isso existem ferramentas, você conhece muito bem, ou seja, ferramentas... Nós temos muitos amigos nessa área de recursos humanos que são craques do assessment, por exemplo, né? Que é uma sim, análise que se faz do meu time. Como está meu time exato. preparado? Então, eu uso muito isso. Essa é uma ferramenta que eu uso bastante. Né? Eu vi agora há pouco aí um sinalzinho do Fernando Guiraud, que é um parceiro que eu uso. Ele é muito craque Nessa área. em ferramentas de assessment. Né? Então, é muito importante saber olhar o time e saber que eu tenho gente boa do meu lado. Né? Gente boa, boa gente, sempre faz a empresa ficar grande. Você falou, os números confessam. Achei super legal essa frase que você falou. Tem a ver com a parte do BI, de saber analisar os dados financeiros, os dados de faturamento, dado de custo, dado de produção. É isso que você acha que é fundamental, Domingo? Assim, informações de uma maneira geral, né? Essas informações elas podem ser numéricas, são dados financeiros, dados quantitativos da empresa, né? Mas também existem as informações qualitativas, né? Então, quando eu falo que você ao pressionar os dados contra a parede eles confessam, porque essa construção da identidade da empresa baseado nas informações faz com que você vá compreendendo a dinâmica da empresa. Como que ela Sim, flutua? Porque aqui entre nós, né, o mercado é uma grande geleia. Né? O mercado sim, que a gente vive hoje é uma grande geleia, porque nós, consumidores, somos absolutamente infiéis. Nós exato. somos completamente infiéis. Então, nós somos suscetíveis a influências, a informação, a uma série de coisas que acontecem dentro do mercado, né? Claro. Então, assim, quando você vai lá e olha a informação, então você fica atenta aos dados, você começa a perceber as oscilações desses dados, ou seja, se o mercado está tendendo mais para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou seja, para que lado o mercado está tendendo. Aí sim, quando você fala do número, isso sim é uma disciplina especial. Né? Ou seja, as empresas orientadas a dados com controle econômico e financeiro são empresas sempre mais na mão. Assim, empresas que, em momentos como esse, por exemplo, onde você tem que ter liquidez, você tem que cuidar do caixa, você tem que ser obsessivo pelo caixa, as empresas que têm bons controles numéricos efetivos tendem a ser empresas que precificam melhor, tendem a ser empresas que ajustam os seus custos de uma maneira mais inteligente, tendem a ser empresas que trabalham os seus estoques e o capital alocado para esses estoques de uma maneira mais inteligente, tendem a ser empresas, inclusive, que tomam decisões com relação ao futuro de uma maneira mais prudente. Né? Então, essa orientação a dados é algo muito importante. Legal. E, Domingo, tem alguma história para contar para a gente? Não precisa falar o nome, que você acha interessante sobre essa questão toda de planejamento e governança familiar? Veja, assim, olha, tem histórias de todo tipo, né? Ou seja, tem histórias, por exemplo, de empresas de grandes patrimônios empresariais edificados a partir de uma história empresarial importante, né? E que se transformaram hoje em empresas em recuperação judicial, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa triste, né? É. Triste. E é porque a marca é ruim? É porque o Não. dono é um maluco e quis que a empresa chegasse naquele ponto? Não, não é. É exatamente uma sequência de fatores que vão acontecendo ao longo dos anos e pelo fato da empresa não ter um bom planejamento, não ter uma boa gestão, uma boa orientação a esses dados, ela se expõe a um nível de risco que pode atingir aquele nível assim, né, eu costumo dizer assim que a antessala da recuperação judicial, por exemplo, é a reestruturação, né? Certo. E a antessala da reestruturação é o descontrole. É o descontrole. Então, o segredo para você não chegar na recuperação judicial é cuidar do descontrole. Ter Controla, ou controle. seja, Ter trabalhar controle. sobre o controle, porque daí você não vai Certo. precisar nem ir para a reestruturação.
porque eu mantive o sim, controle, eu ajustei tudo, aí não preciso reestruturar e muito menos vou chegar num nível de recuperação judicial, né? Então, assim, esse é um exemplo. Grandes ativos que chegam nesse ponto. Outro exemplo são empresas que têm a coragem de fazer mudanças drásticas no seu modelo de negócio. Então, eu lidei e lido com empresas que modificaram o seu mercado, modificaram a sua maneira de atender o mercado e tiveram a coragem de se recriar, de se redesenhar para atender um mercado novo que está aí na frente. Isso é sim. muito complexo, porque você imagina É, empresas que têm, às vezes, décadas de existência, ter que se sim, acomodar num modelo novo, uma maneira nova de fazer. E ao fazer isso, essas empresas tiveram muito êxito, né? E um outro aspecto importante, só assim para selecionar 3 recortes, é a internacionalização. É quando eu supero as fronteiras regionais da minha atuação, né? As fronteiras de sim, onde eu estou atuando. Então, se você faz um planejamento adequado, você vai descobrir que tem um mundo gigante pronto para aquilo que você vende, que você fazendo pequenos ajustes na sua maneira de atuar, na sua maneira de vender, na sua maneira de, né, de vestir o seu produto, você consegue competir, consegue participar de mercados internacionais. Aí você fica com um mercado sempre grande, né? A sim, questão é, quando você expande fronteiras, você exige também mais aquela governança que eu falei. Então você tem que pensar na expansão, pensando obrigatoriamente na governança como um lastro, né? Como uma sim. capacidade de dar atenção a esse crescimento. Então, esses, assim, para planejamento, eu acho que isso é importante. Ou seja, é Fantástico você esses planejar três para não entrar P's. em crise, né? E planejar para crescer, né? A Daniele Tomé, ela é diretora de uma empresa de construção civil que já tem 70 anos de mercado, da amigo. Ela está conosco aqui. Ela até está colocando aqui, eu acho que ela quis dizer justamente dessa necessidade da governança. Tem hora que a gente nem sabe mais o que está certo e o que dá certo. Ser diretora de uma empresa familiar é uma tarefa para doidos. Então, ela comenta aquela dificuldade mesmo de tomar decisões, né? Você nunca sabe se está certo, sempre, é mais difícil ainda, né? Quando envolve a questão familiar, acredito, né? É que assim, existe um profissional que fala assim que a empresa, a família empresária, ela é cheia de sentimentos e ressentimentos, né? Então, assim, muitas vezes, como o ambiente do processo decisório familiar ele é composto por pessoas que são obrigadas a tomar decisão em conjunto, mas não se dão muito bem em conjunto, mas elas são obrigadas a tomar decisão em conjunto. O que acontece nesses momentos é que o processo é desgastante, ele é difícil, né? Então, às vezes esse espaço de maluco que muitas pessoas falam por aí. Mas eu particularmente acho que é exatamente esse modelo, entre aspas, de desordem, esse modelo errático, esse modelo um pouco mais aleatório de tomada de decisão, que permite que algumas empresas, algumas famílias empresárias, encontrem caminhos que empresas mais tradicionais, técnicas, não encontram, que são um pouco mais Sim, quadradas e tudo mais, né? Então, sim, é esse verdade. espaço de louco, quem falou? Denise? Você A falou? Daniele Que a Tomé. Daniele também falou assim, então, sabe, Daniele, assim, às vezes é legal. A gente é bom ser maluco também, às vezes. Ou Às seja, vezes ser maluco leva a gente onde a gente precisa ir, onde ninguém é, vai, né? Então, esse isso lado da também é bom. emoção, né, é super importante também. Não dá para pensar só com a razão. O brasileiro, principalmente, gosta, né, de uma empresa mais emotiva, acredito eu. Mas prepara o meprazol, o estômago tem que estar pronto também. Ou seja, empresa familiar é uma diversão, assim, é uma montanha-russa. Até quem está conosco aqui também, ela participou da live anterior, a Fátima Macedo, ela tem a Mental Clean, que fala um pouquinho dessa saúde mental, que eu acho também super importante, né, nesse momento de mudança, e não só para os empresários da área familiar, mas até dos seus colaboradores que estão vendo uma mudança interna na empresa e precisam se recolocar, né, numa posição mais clara, mais... Às vezes é importante uma pessoa para ajudar nisso também, né? Olha, Luciana, assim, eu venho de uma linha, talvez até pela minha formação espiritual, né? Ou seja, eu sou cristão, batista e tal. A gente tem na fé um lastro infinito para acreditar
que a gente dá o passo e Deus põe o chão embaixo, entendeu? Verdade. Então, essa tensão, essa angústia que as pessoas possuem, ela precisa ser atendida por um trabalho comunitário, ou seja, quando você reúne, agrupa o time e tenta, lembra que a gente falou de comunicação agora há pouco, né? Quando você consegue Sim. organizar o time num processo pacífico, consensual, adequado e confiante, né? Você tira um pouco essa tensão das pessoas, você reduz o nível de estresse das pessoas e facilita isso tudo acontecer. E o outro aspecto importante nessa parte mais de saúde mental é o quanto a empresa tem que se centrar no seu foco, concentrar naquilo que ela faz e nas suas prioridades e desconectar um pouco das notícias do WhatsApp, das notícias do Facebook, das notícias da Sim. CNN Brasil, da Globo, de onde quer que seja. Ou Sim. seja, esses ruídos em volta da gente criam um estresse que nos faz mal. Paralisa. Então, assim, paralisa. Então, por isso que eu digo que quando o coração fala, todo mundo entende. Então, cuida É do teu verdade. coração. Cuida do teu coração, porque se teu coração não está bem e ele falar algo que não deve, você pode ferir, você pode confundir as pessoas. Agora, quando você está com o coração tranquilo, as coisas andam bem, as coisas É verdade. desenrolam bem, por mais críticas que elas estejam. É Né? Todo mundo verdade. entende, né? É fácil seguir assim, né? Com certeza. Até teve uma ocasião que eu estava fazendo estava participando de um bid, né, de uma empresa, e aí fui fazer entrevista com o gestor, que estava entrevistando todos os escritórios de advocacia que estavam participando, né? E aí eu falei com muita naturalidade, porque eu já atendi a empresa, eu falei, olha, eu sou apaixonada por essa empresa, eu amo atender essa empresa, carrego essa empresa nas costas, né? E passou. Aí um dia chegou a gestora jurídica e falou, sabe por que você foi? Sabe por que a gente fechou com você? Porque você ama essa empresa, porque você é apaixonada por essa empresa. Então, é isso que você falou, às vezes a gente tem que falar com o coração, às vezes os números, né, não... Porque é importante também Não, você realmente amar aquilo que você faz e defender com unhas e dentes e realmente estar presente, né, de corpo e alma naquilo que você faz. não, na família empresária, Luciana, que é o nosso tema aqui, né, dessa conversa, isso é especialmente importante. Especialmente importante, porque quando você que vem de fora, então a gente é um advisor, a gente é um consultor, a gente é um conselheiro. Quando você se aproxima desse fundador, dessa família, dessa organização e se coloca à disposição desse ambiente muito íntimo deles, desse ambiente muito interno deles, e você se coloca como sabe, um amparo, um apoio, um suporte para que isso aconteça, você realmente conquista, não um cliente, Sim, você conquista um propósito pessoal junto ao propósito daquela empresa, junto àquele propósito empresarial, porque você passa sim, a comprar junto com ele aquela exato. briga, né? Você compra com ele É, a briga. Eu não consigo entrar num cliente, por exemplo, sem falar a nossa empresa, sim, sem falar o nosso cliente, sem falar é, o nosso caixa. Eu não consigo. exato. É É, impossível eu entrar assim. Se eu não é, tivesse empatia, as coisas não andam. E aí, quando você começa a falar assim com um fundador, quando você começa a falar assim com um empresário, ele percebe assim que, e se você for, obviamente, coerente, né? Porque tem muita gente que claro. fala nossa empresa, nossa isso, nosso aquilo, mas não tá nem aí, né? Mas se você for Só a nossa coerente, empresa, agora a nossa dívida não. então, mas se você for coerente com isso e comprar a briga junto e fazer essa coisa toda acontecer, aí é espetacular. É espetacular porque o que Sim, vai acontecer a partir daí é que você transfere um pouco da tua calma, da tua visão externa, para aquela pessoa que está um pouco aflita com tudo que tem que fazer, e essa pessoa que está lá transfere rapidamente e encurta o tempo para você compreender o que realmente importa ali dentro. Porque às sim, vezes esse bloqueio emocional faz com que muita gente, muito fundador, muito empresário, não te fale aquilo que você precisa saber. Então, é verdade. quando você constrói essa ponte, funciona melhor, né? Com certeza. Você sabe que essa coisa de falar, nossa, esses tempos eu cheguei e falei assim, nós precisamos pagar essa guia. Né? Ele falou, então você paga, Luciano, não tem problema. Então é bem isso, sempre nós, né? É assim mesmo, é assim mesmo.
Amigo, e com relação, depois de toda essa governança feita com profissionalismo, com prestação de contas, com, né, uma melhoria da questão do custo do capital, adaptação da tecnologia, como que a gente vem para a questão do desinvestir? Que eu acho que isso que é o mais dolorido, mais complicado nesse momento todo de falar em sucessão familiar, né, e continuidade da família, da família, não, da empresa, né? É, ó, Luciana, assim, eu acho que a primeira coisa que é fundamental compreender é que você, empresário familiar, você, família empresária, não tem uma empresa. Sim, Você tem um ativo empresarial. certo. Então, quando você quer pensar no desinvestimento, né, em ir a mercado e falar com um investidor, alguém que quer aportar dinheiro na tua empresa, você tem que entender que você tem um ativo patrimonial. Por que isso? Porque quando você vai falar com um investidor, interessa muito mais para ele, naquele momento, o que a O tua ativo. empresa é capaz de gerar de caixa, de gerar de desenvolvimento a partir do momento em que ele entra, do que o que você fez até aquele momento. Sim, Obviamente que é importante, você pavimentou, você estruturou, você construiu, mas não adianta você virar de costa para ele e mostrar aquele monte de cicatriz que você tem, que você passou por isso e por aquilo, se isso tudo, pelo que você passou, não faz constrói uma visão de médio e longo prazo para esse sim, investidor poder se sentir seguro. Então, essa visão do ativo. Quando você entende que você não tem uma empresa e que você tem um ativo, o outro passo é que você tem que documentar esse ativo. sim. Porque existe no mundo das fusões e aquisições, e eu defendo muito essa tese, a tese do analista desapaixonado. A Uhum. tese do analista desapaixonado é aquela pessoa que vai olhar suas demonstrações contábeis, o seu panorama econômico, os seus números, e vai verificar o que a sua empresa é por conta dos números que ela gera, por conta do patrimônio que ela gerou, por conta do O equilíbrio da passivo, estrutura de capital que ela tem, né? Ou seja, sim, do quanto ela consegue no futuro gerar valor, gerar caixa a partir sim, daquilo tudo. Então, quando você documenta isso, você realmente tem um ativo transacionável, né? Então, perfeito. desinvestir significa sair de uma empresa para ter um ativo, desse ativo eu documento, e quando eu documento esse ativo, aí sim eu vou ao mercado. Eu vou vender a Perfeito. empresa. Porque daí eu ponho Sim, debaixo do braço o meu book, o que fala da minha empresa. Hoje as startups chamam de pitch deck, né? Ou é, seja, que é um documento que resume os principais fatores de atratividade da tua empresa, e você vai ao mercado. Mas aí tem um terceiro ponto importante, e esse é duro, esse é difícil. E aí eu tenho muitas histórias para contar, muitas, né? Que é a questão do valor, né? A sim, opinião de valor. É sim, quando o empresário tem que receber uma opinião de qual é o valor do ativo dele, quanto que a empresa dele vale, sim. né? Esse é um ponto assim complexo, porque assim uma vez um professor indiano chamado Mike Adhikari, ele numa aula em Chicago, ele falou assim: Acho que travou. beleza? Oi, Acho que tá me ouvindo? travou. Acho que travou. Se você puder repetir. Voltou? Agora sim, agora voltou. Voltou? Então, Aham. assim, o Mike Adhikari fala assim: como é que você calcula o valuation de uma empresa, o valor de uma empresa, em 15 segundos? Entende? Ele faz essa provocação para as pessoas, né? Aí que todo mundo começa a falar assim: não, você vê a quantidade de estoque, e faz uma extrapolação, você pergunta para ele qual que é o EBITDA, e faz um múltiplo, vocês começam a fazer lá uma série de coisas, né? Aham. Aí o Mike fala assim: não, você faz o seguinte, você pergunta para o dono qual que é o valor da empresa. E aí ele vai te dar um valor. Depois que ele te der esse valor, você divide por uns 3, mais ou menos, que vai chegar muito perto do valor real da empresa. Isso não significa desvalorizar a empresa. O que É o que significa é que os acontece. fatores que atribuem valor a uma organização são fatores técnicos, numéricos, né? Então, o ponto-chave e isso por isso que eu digo que isso eu tenho uma história longuíssima de casos, né? Sim, Onde esse choque de valor cria, às vezes, uma certa frustração. Quando um perfeito. proprietário, quando um fundador vê o valor calculado da sua empresa e fala: não, por esse preço eu não vendo minha empresa nunca.
né? Sim. E ele tem que escutar por que que esse valor foi calculado dessa maneira, e aí ele entender tecnicamente de onde surge esse valor, mas também entender que se ele quer que a empresa valha mais ou chegue perto do valor que ele tem na cabeça dele, ele tem uma lista de tarefas a fazer. Uma série de coisas que ele tem que fazer, senão essa empresa não vai valer o que está na cabeça dele. Entende? Então, assim, esse é um ponto importante, que é o choque de valor, né? E aí vem aquele ponto que eu coloquei até no nosso material, que é deixar dinheiro na mesa, É. E o né? que é deixar dinheiro na mesa? Eu já perguntei, já sei, mas conta para o pessoal aí o que significa deixar dinheiro na mesa. Ó, deixar dinheiro na mesa é um termo muito utilizado nessa área de fusões e aquisições. Significa basicamente o seguinte, é que o investidor, ele chega para comprar a sua empresa com um cheque feito. Ele já sabe mais ou menos quanto ela vale. Só que daí ele vai fazer a chamada diligência preliminar, que é a due É do diligence, né? diligence. Ele vai fazer a due diligence, que é uma auditoria preliminar. Então ele já sabe mais ou menos qual que é o valor, você já pré-acordou com ele, mas daí ele antes vai fazer uma diligência para falar assim, se tudo aquilo que você falou para ele é verdade. Então ele vai lá Sim. auditar, né? Uhum. Só que esse cara é igual a gente quando vai olhar um carro, quando vai olhar um apartamento, a gente sempre encontra um riscadinho aqui, uma rachadura lá, e a gente quer depreciar esse ativo, né? Sim. O analista, quando vai fazer essa diligência, ele vai buscar uma série de fatores que podem depreciar a tua empresa, reduzir o valor da sua empresa. E aí, como ele entrou para pagar um valor e por um descuido seu, você fez com que ele cortasse alguns zeros ou um determinado montante do valor, significa que você, na hora que saiu da mesa de negociação, deixou um dinheiro lá que era para ser seu. Ou Pois seja, o é. dinheiro que era para estar no teu bolso ficou no bolso do investidor. Então, se você não quer deixar dinheiro na mesa numa boa transação patrimonial, transforme ela num ativo, documente esse ativo e defenda o futuro a partir desse documento. E aí sim você não vai deixar dinheiro na mesa. Então, essa tensão negocial sai um pouco da frente, né? O mercado também fala muito em como é que é? Maquiar a noiva, alguma coisa nesse sentido, né? Preparar a noiva para o Preparar a casamento. noiva para o casamento, né? Que é para receber um dote maior e aí faz todo esse trabalho também de governança e de números e né, de levantamento de passivo. Acho que é mais ou menos assim, né? Não, eu costumo dizer assim, que eu não sou tão bom em preparar a noiva para o casamento quanto eu sou para garantir que eles sejam felizes para sempre. Isso é mais Entende? importante. O É meu verdade. papel é fazer que eles sejam felizes para sempre, entende? É verdade. Porque às vezes você dá uma garibada, pode dar, né? Dá uma nulidade aí, né? Não. Anula o casamento até. O meu papel é garantir que eles sejam felizes para sempre, ou seja, que essa relação entre ativo investido e investidor seja uma relação muito frutífera, uma relação de grande progresso. E para isso acontecer, você tem que, de fato, construir um ativo transacionável legal, bacana, que você tenha orgulho de que construiu. Você não pode simplesmente querer tirar o mico do teu ombro e passar para o ombro do investidor. Porque Sim, ele não é com bobo, não. O certeza. dinheiro dele está guardado quentinho lá no banco. Ele não Sim, vai tirar daquele lugar quentinho e seguro para botar no teu bolso. Então, se assim, for. É, isso é importante. é verdade. Documentar para não achar, às vezes, de uma maneira quase purista, né? De que as pessoas vão pagar o número que está na minha cabeça, né? É quase Sim, inocente, né? exato, exato. Amigo, a gente tem mais alguns minutinhos só. Você quer dar alguma sugestão para as famílias empresárias ou contar um pouquinho do teu trabalho, que você fica à vontade aí para discorrer alguma coisa que você acha importante com relação a essa questão aí, alguma sugestão, alguma dica aí para o pessoal que tá ouvindo e que vai ouvir, né? Fica gravado, depois a gente vai encaminhar. Em relação ao que as pessoas podem fazer, como elas devem fazer, as pessoas principalmente da área né, de empresas familiares. Bom, eu queria dizer assim, em dois momentos, né? Queria dizer falar para as empresas familiares agora, né? E logo depois, né? Para agora, é fundamental que se exercite algumas coisas importantes. A primeira delas
é o caixa da empresa, é você fazer um recorte adequado no tempo e entender que você vai ter que tomar decisões duras e difíceis agora, nesse instante, mas é o importante a fazer agora. Não retarde, não, sabe, não protele, tome as decisões agora, cuide de uma maneira muito zelosa pelo caixa, né? Zele pelo seu cliente e pelos seus fornecedores, crie uma relação muito intrínseca, muito forte com eles, para passar por esse momento difícil agora. Isso é bem Sim. importante mesmo. E pense no seu negócio em um novo cenário, num novo modelo de negócio, uma nova maneira de trabalhar, com coragem, com disposição para recomeçar, com disposição para fazer as coisas de uma maneira, às vezes até dolorosa, assim, sabe? Você tem que sentir um pouco de desconforto para recomeçar isso. Então, a dica é essa, assim, obsessão pelo caixa, cuide bem do teu caixa, cuida bem do teu cliente, do teu fornecedor e faz com que o teu processo de inovação seja um processo corajoso, criativo e, acima de tudo, que ouça os sons que vêm do mercado, os sons que vêm do consumidor, os sons que vêm do cliente. Não fique ouvindo simplesmente a sua intuição, a sua cabeça. Vai lá, escuta o que o mercado precisa e faz. Então, essa é uma dica para agora, né? Sim. E uma dica para logo depois, essa dica de analisar a empresa como ativo. Né? Então, você que tem aí uma família empresária, você que tem uma empresa construída ao longo do tempo por um fundador, edifique dentro de você mesmo essa leitura de que você tem um ativo patrimonial. Porque a hora que você identificar isso, você vai começar a se preocupar com coisas que você até agora não se preocupou. Por exemplo, assim, estrutura societária. A tua empresa, no modelo societário, ela tá, você que é advogado sabe disso, né, Luciana? O quanto que Sim. você está preparado na sua estrutura societária para a Pra entrada de um sucesso. investidor, para um movimento que eu tenho, ou para dar sucessão. É Eu verdade. tenho, eu tenho um acordo de acionistas ou não tenho? Eu Certo. tenho um protocolo de família ou não tenho? As regras estão claras dentro da família de como a gente tem que seguir ou não tenho? Se eu passar mal agora, doente, estou com síndrome respiratória aguda, Deus me livre, tomara que ninguém tenha isso, mas e precisar ficar ausente, tá claro como é que as coisas vão acontecer dentro da empresa, como que as coisas vão se organizar. Então, assim, quando você tem essa visão que você tem um ativo na mão, que ele tem uma gestão, então, aí é aquela teoria dos 3 círculos da empresa familiar, né? Que uma coisa é a propriedade, outra coisa é a família, e a outra é a gestão. Né? Então, Certo. trate cada coisa dessa da maneira adequada e a fusão dentre elas também, né? Mas, assim, olhe o patrimônio da sua família de uma maneira técnica e não emocional. Certo. Imagine-se lá no futuro tendo sócios que não são da família ou tendo até sócios da família que não vão ter aquela relação tão amistosa como sempre teve. Então, ajuste tudo isso dentro do negócio para que as coisas no futuro não sejam dolorosas, difíceis, desconfortáveis para você fazer. Então, assim, nessa segunda dica do logo depois, pensa a sua empresa como um ativo, acredite que ela pode ser diferente, melhor, mais moderna do que ela é hoje, Sim. adicione uma dose forte de tecnologia dentro da tua empresa. A tecnologia hoje é onipresente, ela precisa estar dentro da tua empresa hoje, independente do setor onde você esteja. E, de qualquer maneira, busque aconselhamento. E não é porque eu sou conselheiro, não é porque eu sou consultor. É porque é de fora, é do oxigênio que vem de fora, que podem surgir alguns sinais de como eu posso decidir a minha empresa de uma maneira a ela seguir um caminho mais frutífero, diferente. Então, procure se cercar de bons conselheiros. Isso está na Bíblia também. Ou seja, É isso faz verdade. bem para nós e faz bem para a empresa. É Então, verdade. essas são as dicas, assim. Cuide agora do momento que você está agora, não tome nenhuma decisão complicada e já em seguida trate a tua empresa como um ativo, porque ela vai valer muito dinheiro, vai valer uma transação, às vezes, da tua vida, vai ser o negócio da tua vida daqui a alguns anos. É um investimento, né? Investir na É, empresa, investir no cuidado para que realmente ele seja um bom ativo. Amigo, eu exatamente. agradeço muito, muito. Nossa, foi excelente. Eu acho que Que bom. quem teve o prazer de assistir, eu fiquei encantada aí com todas as dicas que você deu. E que você tenha muito sucesso, que continue essa tua jornada, esse propósito lindo que você tem.
E que Deus te abençoe e que todos vocês também Amém. fiquem com saúde, né? E Amém. até a próxima. Estou à disposição aí para a gente fazer outra live, amigo. Obrigado, Lu. Conta comigo sempre. E nesse tema de família empresária, sempre que você tiver uma brecha para a gente falar disso, eu vou ter um prazer enorme. Você viu que flui, as coisas vão rápido, porque é alguma coisa que é a minha canção de trabalho. É com É, essa que eu estou na estrada. é verdade. Obrigada pro pessoal, para todo mundo aí que acompanhou a gente agora, né? Um abraço para Obrigado, vocês. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço, tchau.